Tema de hoje: cite a palavra de Deus sempre. E por que devo citar a palavra de Deus sempre? Nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, é importante ter a palavra de Deus guardada, gravada nas nossas mentes. O problema do povo que saiu do Egito é que eles não tinham guardadas no seu coração, a maioria, na sua mente, aquilo que Deus tinha falado, principalmente quando estava naquele processo de libertação. Deus estaria com eles, Deus os livraria, Deus permitiria que eles entrassem numa terra que Ele havia preparado, que manava leite, mel, um lugar diferente, um lugar bacana. Havia uma promessa de Deus. Só que infelizmente quando eles saíram de lá e começaram a enfrentar dificuldades, crises que eles passaram, momentos difíceis, a maioria esmagadora deixou de ser abençoada, porque ele não lembrava, porque ele não tinha gravado na mente a palavra de Deus. Nós precisamos gravar na nossa mente a palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque os tempos que nós vivemos hoje, tempos de crise, são tempos em que nós temos que recitar a palavra de Deus, nós temos que citá-la todo o tempo. E por que citá-la todo o tempo? Porque o inimigo tem lutado contra as nossas vidas. Ferozmente ele tem se levantado a cada dia para trazer problemas, dificuldades, para afastar-nos de Deus, e Deus está conosco todo o tempo. Jesus prometeu isso. Agora, para isso se cumprir nas nossas vidas, nós precisamos guardar a palavra dele no nosso coração. Por quê? Porque quando nós precisarmos citá-la, e nós precisamos citá-la diariamente, até para nós mesmos, para edificar a nossa fé, quanto mais nós citarmos a palavra, mais fortes nós vamos ficar, menos o inimigo terá acesso às nossas vidas. Se você, por exemplo, tiver uma causa na justiça e contratar um advogado, se este advogado não souber as leis, ou pelo menos o mínimo de uma determinada área, as leis que regem, por exemplo, uma causa na justiça relacionada àquele assunto, se ele não souber, ele vai perder feio a causa. Ele vai perder porque ele não tem conhecimento. Imagina, irmãos, um médico num operatório, num momento de cirurgia, e ele não sabe qual é o procedimento. Por quê? Porque ele não tem gravado na mente. Ele estudou, mas ele deu uma passada de olhos apenas nos livros, passou raspando. Hoje em dia se compra até diplomas por aí, e infelizmente, imagina um médico na hora do procedimento não saber o que fazer. Imagina um piloto de avião no meio de uma turbulência não saber qual instrumento acessar, o que realizar de comandos para que aquele avião continue no ar. Simples. Trazendo isso para o nosso meio, eu e você que somos cristãos, por que muito cristão hoje está desistindo, está fraco, está desanimado, está triste, está sem esperança, está aflito? Por quê? Simples, porque ele não conhece profundamente a palavra de Deus. Se nós conhecermos a palavra de Deus, só assim nós vamos conseguir vencer as dificuldades da vida, inclusive quando nós citamos a palavra. Existem pessoas no nosso tempo que se dizem cristãs, mas se você perguntar para ela textos bíblicos, ela vai citar geralmente os clássicos, né? Salmo 23, Salmo 91, talvez um ou outro texto desses conhecidos aí, né? De Paulo, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é amor. Mas tem gente que não consegue gravar na sua mente porque ele não gasta tempo com isso. Nós precisamos gastar mais tempo, inclusive hoje. Nós precisamos gastar mais tempo lendo a Bíblia. Quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais nós estudarmos a Bíblia, mais ela vai ficar gravada na nossa mente.
Uma vez gravada na nossa mente, nós vamos ter condição de lembrar dela e citar nos momentos de dificuldade, ou até nos momentos bons de nossas vidas. Se você lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele estava se preparando para exercer o seu ministério. E quando ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito lá no deserto. O texto nos mostra alguma coisa, é muito conhecido esse texto, mas eu gostaria de ler com você, você que trouxe a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 4. Existem aqui algumas coisas fantásticas que aprendemos e podemos sugar desse texto. Jesus, ele rebateu o que o diabo tentou trazer para a sua vida, ou pegá-lo num momento de debilidade, porque ele havia jejuado e tal. Mateus capítulo 4, você que está em casa, se você quiser e puder, pega a sua Bíblia, né? Apesar do texto aparecer aí, mas pega a Bíblia, é melhor para você acompanhar também. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse, questionando inclusive a paternidade de Deus e ele como filho. Ele disse assim: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, versículo 6, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O diabo conhece a palavra melhor do que muitos de nós. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9, e lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Versículo 10, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 11, último desse que quero ler, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus conhecia a palavra. Aí você fala assim, claro, Jesus era Deus em forma humana. Mas também, segundo a Bíblia, com 12 anos de idade, ele já estava na sinagoga, fazendo perguntas e estudando a palavra de Deus. Acompanhe aqui no telão, Lucas capítulo 2, versículo 45, numa determinada festa que havia, os seus pais foram para lá com ele, e lá no meio da festa terminou, eles foram embora e esqueceram Jesus. Jesus foi para o templo e ficou lá. O texto diz que, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Com 12 anos, Jesus estava estudando a palavra, lendo a palavra, guardando a palavra no seu coração. Para quê? Quando ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, ele lembrava de tudo aquilo. O diabo falou para ele, olha, está escrito que se você pular daqui, lá embaixo, Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles vão vir te pegar.
E aí Jesus respondeu, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele foi e falou assim, olha, está vendo tudo isso aqui é meu, e eu dou a quem eu quero. Se você se prostrar e me adorar, tudo isso vai ser teu. E Jesus olhou para ele e falou assim, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e prestarás culto. Tinha resposta na ponta da língua. A questão que eu quero tratar com os irmãos hoje é que muita gente não tem gravada na sua mente textos da palavra de Deus. Por exemplo, numa outra ocasião, Jesus estava tratando com fariseus, aqueles caras que ficavam de longe observando, ficavam de longe querendo encontrar um defeito, apontar algum erro de Jesus, não conseguiram nunca. E certa vez eles bateram de frente com Jesus, e Jesus olha para eles e diz assim, Mateus 12:34, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Por quê? Ele falou, a boca fala do que está cheio o coração. Qual é a tônica que nós vivemos hoje no mundo atual, no século 21? As pessoas olham a crise e falam assim, ai meu Deus, dessa nós não vamos escapar. Ai meu Deus, eu acho que eu vou acabar perdendo meu emprego. Ai meu Deus, eu acho que as coisas não vão acontecer. Ai meu Deus, a situação está muito difícil. A crise está batendo na minha porta. Meu Deus, tem misericórdia de mim. É para isso que Deus nos chamou? Não, Deus nos chamou para citar a sua palavra. Quando a gente cita a palavra, quando a gente se baseia na palavra de Deus, irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer nas nossas vidas. O problema é que os crentes de hoje não falam da palavra. Por exemplo, certa ocasião, Jesus começando seu ministério, reunindo discípulos, ele encontra na praia Pedro e os seus irmãos tentando pescar, e eles não conseguiram pegar nada. Aí o texto diz que Jesus se aproximou, pegou um dos barcos, que tinha muita gente seguindo ele foi até uma certa altura da praia, e de lá ele falava. Terminando a sua fala, ele olha para Pedro, que estava ali desolado com os seus irmãos, não tinham pego nada a noite toda, e Jesus fala para eles, olha, vai ali em tal lugar, e lá vocês lancem as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Se você continuar lendo esse texto, foi a maior pescaria que Pedro fez na sua vida. E o texto diz que imediatamente depois que ele pegou tudo aquilo, os seus familiares lá ficaram, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Sabe, meus irmãos, o que falta hoje na vida de muito cristão é ter convicção da palavra de Deus, citar a palavra de Deus. E para citar a palavra de Deus, você precisa conhecê-la. Existem momentos difíceis que nós passamos nas nossas vidas. Por exemplo, você está triste. O que as pessoas fazem quando elas estão tristes? Ficam cabisbaixas, elas ficam pensativas, elas choram. Ora, o que eu e você como cristão temos que fazer quando nós estamos tristes? Citar a palavra. Salmo 34, 17, Davi escreveu, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Versículo 18, ele disse, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. O que ele está dizendo? Quando eu estou triste, eu creio em Deus. Deus é que traz alegria para a minha vida. Deus é que muda a minha história. Deus é aquele que me dá a vitória. Deus é aquele que me capacita. Um outro texto, por exemplo, Salmo 42, Davi, ele citou a palavra de Deus, o que ele conhecia, para ele mesmo.
Ele disse assim: por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele falando para si mesmo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Falou para ele mesmo, ele citou a palavra. Ah, mas isso foi para Davi, pastor. Sim, mas eu posso pegar essa palavra e orar diante de Deus e falar assim: Deus, assim como o Davi citou aquela palavra do Salmo 42, do Salmo 34, mas essa do 42, eu também tomo posse dessa palavra, Senhor. Eu estou triste, mas eu estou falando para mim mesmo: minha alma, por que você está triste? Por que você está abatida? Para com isso. Em nome de Jesus, põe a sua confiança em Deus. Dele virá a resposta para a tua vida. É só citar. O problema é que a gente não cita. Você está com dificuldade, por exemplo, você está com medo. Ai, estou com medo. Medo de... Ai, eu estou com medo. Medo de perder. Medo de ficar doente. Medo... Ai, eu tenho medo. Medo. E tem muita gente que está com medo até de vir para a igreja. Eu até já falei sobre isso aqui outras vezes. Aqui provavelmente seja o último lugar da terra que você vai adquirir o vírus desse que está por aí, o coronavírus. Por quê? Porque aqui está bem arejado. A cada 15 dias tem uma empresa que faz a descontaminação de tudo, inclusive de máquinas de ar-condicionado. Tem álcool gel. Todos os cuidados necessários nós estamos tomando. Mas a pessoa fala assim: não, mas eu tenho medo de ir para a igreja. Tudo bem, é um direito seu. Mas é interessante que para ir para a praia, para ir para o mercado, para ir para o trabalho, as pessoas não têm medo. Só para a igreja. Aliás, o pastor Furioso ainda brincou com isso aqui quintas atrás, quando ele esteve pregando. Ele disse: parece que o coronavírus só está na igreja, que as pessoas estão com medo de ir só na igreja. Há pouco, vindo para casa, de casa para cá, em 2 esquinas pelo menos, nós vimos dois conjuntos de samba, com gente do lado, rodeado, tomando cerveja, sem máscara e vivendo a vida. Agora, na igreja, não. E tem gente que tem medo de viver o amanhã, o que será do amanhã. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, Deus está comigo e contigo todo o tempo. Deus cuida de nós. Como assim, pastor? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Ah, mas isso aqui é da época de Moisés, para o povo. Sim, mas eu posso pegar essa palavra e falar assim: Senhor é aquele que vai adiante de mim. Ele será comigo, Ele não me deixará, Ele não me desamparará. Minha alma, não temas, não te espantes, o Senhor é contigo e vai adiante. Dá até uma canção aqui, já veio até na cabeça uma canção. Vamos lá. Você está desanimado? Pastor, eu estou desanimado com a vida, com os negócios. Está desanimado? Cite a palavra. Que palavra? Salmo 41. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito do socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Pastor, eu estou desanimado. Deposite a sua confiança no Senhor. Confie no Senhor. Declare a palavra dele na tua vida. Você está ansioso? Davi falou: por que anda ansioso ou ansiosa a minha alma? Você está ansioso? Em 1 Pedro 5, 6 e 7, a Bíblia diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Sim ou não, irmãos?
Então, você está com ansiedade. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, será que vai acontecer? Ai, será que a gente vai chegar no final do ano? Ai, será que vai ter 25 milhões mesmo de desempregados em 2021? Meu Deus, será que vai faltar arroz? O arroz está caro hoje, né? O arroz japonês está caro, né? Será que vai faltar? Não vai faltar. Porque se for preciso, Deus tira do tesouro dele do céu e manda anjo trazer arroz para mim e para você. Se for preciso. Porque Deus supre as necessidades daqueles que o amam, daqueles que o servem. É bíblico, essa é a palavra. Você está passando dificuldades, pastor, eu não tenho o que comer. Eu nunca vi, exceto pessoas que não se comunicam, mas eu nunca vi alguém dentro de uma igreja, servo do Senhor, passando fome. Eu nunca vi. Em toda a minha trajetória como cristão, nunca vi. Inclusive já contei aqui, isso aconteceu com a gente quando nós mudamos de São Vicente para Birigui, no interior de São Paulo. Meu pai foi pastorear uma igreja. Chegando lá, nós não tínhamos nada, exceto banana verde e pão duro, que tinha comprado um dia antes em São Vicente e levamos lá para outra cidade. E meu pai reuniu a minha mãe e os meus irmãos, e ele disse, olha, é o que tem para hoje. Mas hoje nós vamos orar e agradecer a Deus, porque amanhã Deus proverá. E nós oramos, e descasca a banana verde. Quem já descascou banana verde sabe o que eu estou falando. E pão duro. E você parte o pão na faquinha e pega a banana e toma água junto. Uma delícia. Para quem está com fome, então, maravilhoso. Fomos dormir na outra manhã. Quando a minha mãe abriu a porta da casa, segundo dia naquela casa, tinha uma compra enorme na porta de casa, umas 3 ou 4 caixas de mercado cheias. Eu falei, de onde veio isso? Ninguém sabia de nada, meu pai não falou com ninguém da igreja ainda, de onde veio isso? Se veio do céu, se veio do mercado, eu sei que Deus mandou, porque Deus manda, Deus supre. Então a gente tem que confiar em Deus e citar a sua palavra. Você está pensando assim, será que Deus me livra? Será que Deus vai me livrar do mal? Deus livra. Deus livra. Acontece que nós temos que citar a palavra. Eu falei aqui de manhã, anos atrás, quando o pastor Furioso esteve pregando aqui, naqueles 6 dias, ele disse aqui de uma irmã da sua igreja, que foi atravessar uma pontezinha, num local lá em Campinas, e não estava muito bem iluminado, e ela foi vindo da igreja. Quando ela foi começar a atravessar, do outro lado 2 rapazes, e aí ela parou e ficou naquela assim, vou ou não vou? Na mesma hora ela falou assim, o Senhor é meu pastor, Ele está comigo, seu cajado e a sua vara me protegem, me guardam. Senhor, eu vou porque eu sei que o Senhor está comigo. E foi. E quando foi chegando perto dos caras, os caras se afastaram. E ela se assustou assim, mas continuou andando. Depois de um tempo, ela olhou e falou assim, escuta, por que vocês se afastaram? Nós não vamos mexer com esses 2 caras grandes que estão atrás de você aí, pelo amor de Deus, dá até medo. Ela não viu, mas os anjos do Senhor estavam guardando a vida dela naquele lugar. Só porque ela citou a palavra. Quando nós citamos a palavra, Deus nos livra. Que é uma dica, Salmo 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Pastor, Deus liberta? É lógico que Deus liberta. Deus já nos libertou do mal, Deus já nos libertou das trevas, Deus já nos libertou do pecado. Aqueles que vivem uma vida buscando a santificação na presença de Deus, Deus já nos libertou das garras do inferno. Éramos condenados, hoje não somos mais, somos livres para viver em adoração ao Senhor. Ele liberta? Sim. Por quê? Porque o seu Espírito está em nós. Paulo, escrevendo sobre isso, 2 Coríntios 3,17, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ele está aqui, Ele está na minha casa, Ele está onde você estiver, porque Ele habita em mim, habita em você. Há liberdade em nós para nós adorarmos a Deus.
Se você tem problema de confiança, eu não confio muito nas coisas, eu não confio muito nas promessas, agora a gente vai viver uma época de eleições, infelizmente, né? Em meio a tudo isso, a gente está mal de candidato aqui em São Paulo, né? Mas infelizmente, ou felizmente, vamos ter que escolher um, que Deus nos ilumine para escolher, né? Ainda bem que eu voto em Osasco, né? Porque lá parece que os candidatos são um pouquinho melhor que os daqui. Todavia, a gente tem que orar muito para Deus nos libertar desses caras que estão aí, porque eles não sabem administrar. Um deles que está concorrendo já foi provado que não sabe administrar nada. O avô dele sabia, ele não sabe muito, mas está lá concorrendo. Ou seja, você fala assim, eu não tenho muita confiança. Irmão, não confie em político, não confie na empresa, não confie no carro, não confie nessa segurança que tem por aí. Confie no Senhor. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. No Lucas 18, 27, Jesus foi questionado acerca assim, será que é possível acontecer isso? Eu já estou assim, por aqui, eu não confio em mais nada. Jesus falou assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível para o nosso Deus. No papo que nós tivemos ontem aqui com jovens e adolescentes, surgiu alguns questionamentos sobre o céu. Como é o céu? O que a gente vai fazer lá? O que será que vai acontecer na eternidade? Perguntou sobre isso, eu disse assim, imagina que quando você olha para o céu, você vê, quando você consegue enxergar, principalmente no interior, né? Interior você consegue visualizar mais à noite as estrelas, só mesmo lá, porque aqui em São Paulo com essa neblina e enfim, poluição, mas você partiu aí uns 70, 80 quilômetros fora de São Paulo, você começa a ver nas noites de frio, principalmente, aquele céu estrelado, você vê estrelas, 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 e os cientistas já tentaram calcular as estrelas, e eles chegaram a uma conclusão de que existe mais estrelas no universo do que seres humanos nesta terra. Se nós somos 7 bilhões e meio de pessoas na terra, e se houver pelo menos esse mesmo número, existem 7 bilhões e 500 milhões de estrelas no universo, que Deus conhece cada uma, diz a Bíblia, e tem cada uma o seu nome, quando Ele chama, elas se apresentam diante dEle. Imagina o poder que esse nosso Deus tem de criar, de abençoar, de mover no sobrenatural, de fazer coisas infinitamente mais. Eu tenho que confiar nesse Deus. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, irmão, mas Deus sabe, o teu Deus sabe. E quando vier a dificuldade bater na tua porta, você cite a palavra, eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio na presença do Espírito Santo, meu Deus, na minha vida. Se levantarem contra mim, vão se levantar para cair, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Aqueles que me amaldiçoarem, Deus vai amaldiçoar. Aqueles que me abençoarem, Deus vai me abençoar. Por quê? Porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus criador. E eu estou falando de universo, eu já falei aqui, a física quântica agora, nesses últimos anos, descobriu que a gente não tem um universo, a gente tem multiversos. A cada dia que eu checo na internet notícias sobre isso, esses dias passou, quinta-feira, raspando, os cientistas falaram, passou raspando na Terra um meteoro, raspando, 500 e poucos mil quilômetros da Terra, passou raspando. Aí eu vejo essas notícias e vejo a notícia assim, descobriram uma nova galáxia. Semana passada eu li sobre isso. Descobriram agora que os buracos negros são mais profundos do que a gente imaginava.
A cada dia que passa, os cientistas estão ficando fascinados com o universo, com o multiverso. E a gente tem um Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. A única coisa que Ele precisa, entre aspas, é de encontrar gente nessa terra que confie na sua palavra, que declare, que cite a palavra dele diariamente. O inimigo fala uma coisa, a gente vai e fala a palavra de Deus. Você não pode vencer esse problema. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa enfermidade ainda vai acabar com a tua vida. Não, não vai. Porque a palavra diz que Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Amém, irmãos? Amém. Pastor, eu estou sem esperança. Eu quero citar aqui o texto que o pastor Paulo Mariano pregou quinta passada aqui. Jeremias 29:11. Escreveu assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu estou falando isso, meu irmão, porque tem gente hoje no meio da igreja, fala, eu não tenho mais esperança para nada. Aqui é para mim, é daqui para a morte. Eu não tenho esperança que o ano que vem a coisa vai melhorar. Eu não tenho esperança que esses políticos vão resolver a questão do Brasil. Não tenho esperança. Mesmo porque estão todos contra um. Todos contra um. Se é que vocês me entendem. Estão fazendo de tudo para o Brasil não dar certo. Mas eu creio que enquanto houver gente nessa terra que declara que esse país, que essa terra é do Senhor Jesus, que Ele está aqui, que Ele nos liberta, que Ele nos livra, enquanto houver gente declarando a sua palavra, Ele vai estar se manifestando e vai estar cuidando desta nação. Eu oro todos os dias, quando eu tento meu tempo de oração, eu declaro: Senhor, livra a gente desses corruptos. Senhor, livra a gente dessa corrupção, desse roubo, Deus. Livra-nos. E a cada dia que passa você vê notícia. Polícia Federal descobriu isso, Polícia Federal descobriu aquilo, Polícia Civil descobriu. Vocês viram essa semana? Descobriram na gaveta de um cara 8 milhões de reais. Gavetas. Vocês viram a imagem, né? Todo mundo queria ter uma gavetinha daquela, né? Dinheiro desviado. Dinheiro que era para pagar imposto e não pagou. Que se dane o Brasil, que se dane o povo. Eu não sei para que o cara quer juntar 8 milhões de reais. Isso só na sua casa. Fora o restante que foi desviado. Eu não sei porque esses políticos querem tanto poder, querem tanto dinheiro. Vão morrer, vai ficar tudo aí. E depois vão ter que estar na presença de Deus. Então, eu não ponho a minha esperança, eu não tenho esperança nesses políticos. A minha esperança está no Senhor. Porque eu creio na sua palavra. E Ele disse lá atrás, mas Ele falou isso para Jeremias falar para o povo. Sim, mas eu posso pegar essa palavra e citar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da minha família, sobre esta nação. Deus dizendo: eu tenho planos para você, planos de fazê-los prosperar, planos de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Crê nessa palavra? Acho que não creram muito não, né? Crê nessa palavra? O diabo, ele quer provar para a gente o contrário disso, todo o tempo. Se ele tentou Jesus no deserto, imagina a gente. Agora, tinha uma diferença, Jesus citou a palavra. E o interessante disso, irmãos, é que em todos os cultos da nossa igreja e de muitas igrejas, a palavra é citada, é ensinada. Resta saber quem tem esse desejo, vou falar uma palavra atual, esse perfil de sentar, ouvir, comer
guardar no coração, praticar. São poucos que fazem isso. Eu quero repartir com os irmãos algo que nós tratamos no átrio, Centro de Recuperação, quarta passada. Estive lá com os irmãos e eu citei para eles a primeira pregação de Jesus. Primeira pregação de Jesus está registrada em Mateus 5, 6 e 7. Jesus viu uma multidão, e o que me chama a atenção no texto, acompanha aqui no telão, Mateus 5, 1. Vendo as multidões, centenas de milhares de pessoas reunidas para ouvir Jesus. Já citei aqui, citei de manhã, citei no átrio, cito novamente. Quando eu tive o prazer de em 99 ir para Israel, no período que eu passei lá, o guia levou a gente num desses lugares que Jesus falava com o público. Porque é óbvio, você para pensar, como é que Jesus vai conseguir falar sem microfone, caixa de som, para 10, 20, 30, 40 mil pessoas? Difícil. Aí ele falou, olha, nós estamos chegando aqui, um lugar assim, tipo um pequeno monte, ali embaixo, 6, 7 metros de profundidade. Ele falou, está vendo essa plantação, esse milharal? Olha até lá embaixo. Está vendo lá no fundo, aquelas pequenas montanhas? Estamos vendo, tipo assim, como se fosse um estádio mesmo, mas você via as montanhas e a plantação embaixo. Ele falou assim, está comprovado por especialistas que esse aqui é o segundo maior ou melhor lugar no mundo que tem acústica. Basta você fazer um teste. Alô? Alô? Lá do fundo você ouvia a resposta. Ele falou assim que Jesus conseguia falar para milhares. E aí eu fico imaginando, como está o texto dizendo, uma multidão. Jesus viu, subiu ao monte e se assentou. Aí os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar. Começa capítulo 5 com as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles vão conhecer a justiça, eles vão conhecer a bênção de Deus. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Jesus foi citando, bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus foi tratando, Jesus foi ensinando. Se aquelas pessoas que estavam ali tivessem todas o interesse de ouvir e guardar no seu coração, a vida deles ia mudar. Jesus falou sobre o sal da terra e a luz do mundo, olhando para todos, vocês são o sal da terra. Mas se o sal for insípido, para que serve ele, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens? Mas se vocês forem realmente sal, vocês vão dar sabor na vida das pessoas. Vocês são a luz do mundo. Agora a partir de mim a luz brilha através de vocês. Mostrem para as pessoas que vocês agora têm uma nova vida, um novo jeito de viver. Jesus falou sobre homicídio, adultério, divórcio, julgamentos, vingança. Jesus ensinou a amar os inimigos. E é interessante que se você ler o capítulo 5, Jesus vai citando assim, vocês ouviram o que foi dito. Eles ouviram algumas coisas do passado, que foram ditas, mas distorcidas da palavra. Porque se você, nesse texto que Jesus fala de Mateus 5, vocês ouviram o que foi falado, ele disse assim, vocês ouviram o que foi falado, odeie o seu inimigo. Jesus falou, mas não é isso que está escrito não. Lá na época de Moisés, o que ele ensinou para o povo? Ame o seu inimigo, ore, tenha misericórdia dele. Aí Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi falado, mas vocês não leram o que estava escrito. Porque vocês têm que aprender a não odiar o seu inimigo, ao contrário. Se ele te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se ele te pedir uma túnica, dá também o vestido. Se ele te esbofetear na face direita, ofereça a esquerda. Ore por ele. Se você fizer isso, você vai criar, você vai acrescentar sobre a sua cabeça brasas vivas vindos do céu. E Jesus continua ensinando. Capítulo 6 agora, versículo 1, ele ensina as pessoas, aquelas que fazem boas obras, a não ficar dizendo, né? Eu ajudei fulano, eu ajudei cicrano.
Capítulo 6 de Mateus, versículo 1, ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Jesus continua falando para que você quer ter uma vida melhor? Tenha uma vida de oração. Como assim? Você vai orar, eu vou te ensinar uma oração. Aí vem aquela oração chamada oração do Pai Nosso, oração dominical, enfim, deram alguns nomes aí. O que ele diz? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu falei semana passada, as pessoas só falam isso, mas Jesus continua dizendo, Mateus 6,14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que Jesus está ensinando? Você quer ter uma vida boa? Libera perdão. Libera perdão. Mas que tipo de perdão? O mesmo que Deus tem por você. O mesmo que Deus liberou sobre a tua vida. Libere, você vai ter uma vida melhor. Meus irmãos, vocês não imaginam quantos cristãos hoje estão com a vida amarrada, estão enfermos, espiritualmente falando e fisicamente falando, porque apenas não aprenderam a liberar perdão. Diz que é cristão, mas não aprende a liberar perdão. Está cheio de gente por aí assim, passando dificuldades assim. E Jesus está ensinando. Aí Jesus fala de jejum, capítulo 6. Fala assim, quando vocês jejuarem, não faça como os hipócritas, né? Que querem mostrar que são santos, aí eles ficam com aquela cara. O que está acontecendo? Não, eu estou em jejum hoje. Não, ao contrário, lava o rosto. Você não precisa falar para ninguém. Deus é um propósito de jejum, é você e Deus. Não precisa falar para ninguém. Continue vivendo a tua vida normalmente e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus falou sobre os tesouros no céu, ele disse assim, junta tesouro nos céus. Não fica correndo atrás das coisas aqui do mundo, não. Senão você vai cair naquela cilada de mamon. Você vai adorar e você vai servir mais o dinheiro do que a Deus. Vai chegar uma hora que você vai precisar fazer uma escolha. Ou eu agrado um e desagrado o outro, ou eu agrado esse outro e desagrado um. Você vai ter que escolher. Então é melhor você juntar tesouros nos céus. Toma cuidado. Aí Jesus continua falando sobre preocupações da vida. Ele fala assim, cuidado, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã, deixa o mal de amanhã para amanhã, viva o dia de hoje. Por isso que o salmista no Salmo 118, 24, salmo que eu amo muito, escreveu, este é o dia que o Senhor fez, então regozijemo-nos e nos alegremos nele. Hoje é dia de ser feliz, não é amanhã, é hoje. Mas as pessoas não entendem isso. Jesus está ensinando, ele fala assim, vocês precisam não se preocupar com essas questões, deixa Deus cuidar de você. Você pode ter certeza que 3 áreas da vida Deus nunca vai deixar faltar, comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. E as pessoas que nós fomos visitar ontem, e estivemos lá debaixo do viaduto, para eles não falta comida, nem água e nem vestimento. Porque Deus manda a gente lá, nós fomos, mas tem outros que vão, para levar comida, bebida e vestimento. Deus jamais vai deixar faltar isso nas nossas vidas. É isso que Jesus está falando. Então não fica nessa fissura, nessa loucura. Viva o dia de hoje, curta o dia de hoje. Aí no capítulo 7, Jesus fala assim, cuidado quando você for julgar os outros.
Cuidado, porque da mesma forma, da mesma medida que você usar para medir ou para julgar os outros, será usado dessa mesma medida para julgar você. Cuidado, em vez de você julgar, ame e perdoe, toma cuidado, para de julgar os outros. Meu pai dizia isso quando vivo: quando você faz assim para acusar alguém, você está usando um dedo e tem 4, ou pelo menos 3 virados para você. Cuidado. Jesus está falando assim: persista na oração, não desista de orar, ore, insista. O Pai Celestial vai ter misericórdia, vai abrir as janelas, vai abrir as portas, vai abençoar tua vida, vai prover recursos para você, vai fazer milagres, vai fazer maravilhas, mas não desista de orar. Estudamos sobre isso semana passada. Jesus ainda fala assim: cuidado, tem uma porta que é larga, tem uma porta que é estreita. Mateus 7,13 ele fala assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14 diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Toma cuidado, o chamariz do mundo chama todo mundo hoje para se afastar de Deus, esquecer da igreja, da obra, das pessoas, viver, curtir a vida. Cuidado, que a porta larga leva para a perdição. A porta estreita, o que é porta estreita? Você precisa se submeter para passar por aquele caminho estreito. Mas quando você passa, você encontra a pastagem do outro lado. O pastor dos pastores, Jesus, está do outro lado, pronto para nos abençoar. Jesus continua falando ainda no capítulo 7, no seu sermão, sobre a árvore e seu fruto. Ele fala assim: as pessoas vão te conhecer pelo fruto que você tem dado. Você precisa dar frutos, porque existem árvores más e árvores boas. Tem árvores más que dão frutos maus e árvores boas que dão frutos bons. Você precisa entender isso e ter uma vida frutífera. Por quê? Porque vai chegar um dia, Mateus 7:21, Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Versículo 23, então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Jesus está falando isso para centenas de milhares de pessoas. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo outro, cuidado com aquilo outro. E eu imagino, irmãos, como acontece aqui na igreja, em todas as igrejas. Tem gente que está na igreja e ele ouve assim: você precisa liberar perdão. Ele pensa, né? O pastor aí não sabe o que eu estou passando. Liberar perdão? Eu quero mais dar um tiro na cara daquele sem vergonha. Irmão, você precisa amar. Eu amar? Ninguém me ama. Irmão, você precisa ajudar os outros, ser uma bênção. Eu não, ninguém me ajuda. Você precisa orar pelos outros. Eu não, ninguém ora por mim. No meio daquela multidão, deveria haver muita gente assim. Por isso que muitos, ao saírem daquela multidão, irem embora para casa, daquele sermão, daquele tempo de ensino, e forem embora para casa, a vida de muitos continua a mesma coisa. Eu citei isso para os irmãos no átrio. Eu disse para eles: eu fico triste que eu cheguei aqui hoje, quarta passada, tinha um número, hoje tem 3 a menos. Por quê? Porque esses caras não ouviram a palavra que foi ensinada. Quando foi ensinada a palavra, no começo, legal, bacana, opa. Um deles até tocava lá, tinha esse talento de tocar, estava cantando alguns louvores, tocando em todos os cultos. Só que chegou uma hora que ele falou assim: eu estou bom, não aguento mais esse lugar aqui, é muita coisa, não, estou bom. E foi embora. Teve um outro que ele falou assim: eu não aguento isso aqui, esse negócio de Bíblia, não aguento, está louco,
Foi embora. Eu peguei um dos que estavam lá e falei: ô, meu irmão, eu posso citar você, que eu conheço a história dele? Sim, pode. Claro, pastor. Aquele irmão ali, é a segunda vez que ele está aqui. Porque da primeira, ele ficou aqui, era para ficar 9 meses. Ele ficou 3, 4. Aí ele disse o seguinte: estou bom. Não preciso mais ouvir a palavra. Não preciso mais conhecer. Estou bom. Não, mas você tem que ficar. Você tem que se tratar. Você tem que conhecer mais. Você tem que deixar essa palavra entrar no teu coração. Não, estou bom. Saiu. A mulher o recebeu de volta com os filhos. Não deu 1 ano. Ele voltou a se envolver com drogas. A mulher largou dele. Passaram-se um tempo, uns 2, 3 anos. A ex-esposa já até casou de novo. Os filhos já estão grandes, vivendo a vida. E ele voltou para lá. Aí eu falei assim: se ele sair daqui com a palavra de Deus guardada no seu coração, quando o diabo vier oferecer para ele droga, bebida, ele vai falar assim: não, porque eu tenho algo muito melhor hoje na minha vida. Eu tenho Deus dentro do meu coração. Jesus habita na minha vida, o seu Espírito está em mim. Só quem é cristão convertido pode vencer citando a palavra. E eu quero encerrar lendo com vocês, você que trouxe a sua Bíblia aí, esse finalzinho de Mateus 7. Quero ler com você. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Depois de encerrar o seu sermão, aquela multidão ouviu isso. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, por quê? Ora, porque tinha seus alicerces na rocha. Pausa aí, meus irmãos. Se Jesus está dizendo, figura de linguagem, que na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher prudente, que ouve a palavra e pratica, nessa vida, ainda haveremos de enfrentar chuva, transbordamento, ventos fortes, que virão sobre a minha e a sua vida, para tentar destruir. Mas eu ouvi a palavra, ela está guardada no meu coração, eu estou firmado sobre a rocha. A Bíblia fala de uma pedra angular. Essa pedra angular é aquela que dá ângulo para o pedreiro começar a construção. Essa pedra angular é Jesus. Eu estou firmado sobre esta pedra, sobre esta rocha. Então vem vento, vem tempestade, vem dificuldade, eu permaneço firme. Por quê? Porque a palavra que Jesus ensinou está na minha mente e eu recito ela todos os dias. Agora, 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, não tem senso. Pessoa que não tem senso constrói a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões, milhares de pessoas, estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meu irmão, eu encerro dizendo para você, e tem muita gente nas igrejas hoje que ouve, lê, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Gente que não tem entendimento nenhum, gente que não consegue nem mensurar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a gente hoje poder comer aqui do pão e beber no cálice. Que o pior que um ser humano poderia passar para pagar pelos seus erros,
Jesus passou na cruz por nós. Eu já falei aqui e repito, já era para a gente estar agradecendo a Deus todo dia, vivendo feliz todo dia. Por quê? Porque Cristo já nos deu a vida eterna na cruz do Calvário, morrendo por nós. Eu falei aqui de manhã, tem gente que está assim triste, né? Abatida. Tem gente que está assim, ai, será que eu devo continuar? Será que eu não devo? Eu citei aqui o meu pai, lembro dele de novo. Meu pai era aquele cara meio Pedro, que antigamente podia falar essas coisas, né? Hoje, se você falar, as pessoas se assustam, né? Mas meu pai dizia assim, para de reclamar do que você está comendo, para de reclamar onde você está dormindo, e se você tiver dúvida, vai no leprosário. Vai ver as pessoas que têm lepra, vai ver as pessoas que estão enfermas. Tinha um ali perto de Sorocaba, inclusive um local desse. Vai fazer uma visita, acho que no começo aqui da igreja a gente foi lá. Vai ver, quando você vê, eu citei aqui de manhã, vai lá no sábado, vê aquelas pessoas lá, debaixo de um viaduto, numa condição precária de vida. Vai ver onde eles dormem. Vai ver a ansiedade deles esperando comida chegar. Porque se você for, você vai sair de lá falando assim, poxa, obrigado Deus. Tristeza vai embora. Cabeça baixa vai embora. Você vai sair de lá falando assim, obrigado Deus. Obrigado porque eu tenho uma cama boa para dormir. Obrigado porque eu tenho uma casa para morar, um trabalho para trabalhar. Tenho condições financeiras para me sustentar, tenho saúde, tenho uma roupinha melhor para usar, um calçado para andar. Deus, muito obrigado. É que o diabo é bom em iludir pessoas. E ele traz essas informações, mundo, crise, epidemia, e as pessoas vão ficando, irmão, olhe para Jesus. Creia na palavra de Deus e prossiga, vá adiante. Deus é comigo, Deus é contigo todo o tempo. Mas lembre-se, tem gente que ouve e ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Você entende por que tem muita gente no meio do evangelho fraco? Você entende o que Paulo falou aos Coríntios? Falou assim, por isso que há entre vós fracos, doentes e dormindo. Porque vocês não entenderam o que é participar da ceia, esse momento maravilhoso, ápice. Vocês não entenderam. Porque se vocês tivessem entendido, vocês iam participar da ceia assim, obrigado meu Deus. Era para eu estar na cruz, mas o Senhor foi no meu lugar. Era para eu tentar pagar com o meu sangue, mas eu não ia conseguir, porque o meu sangue é contaminado pelo pecado. Mas o Senhor, com um sangue imaculado, morreu na cruz no meu lugar e me deu vida e vida com abundância. Tem muita gente hoje, meu irmão, que ele não entende o chamado de Deus, o propósito de Deus. Tem muita gente dentro das igrejas hoje fracas. Senta para ouvir a palavra e não ouve. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas, quando você é prudente, você ouve e você pratica, pode vir o que for. Deus está comigo, está contigo, estamos firmados na rocha que é Jesus, e quanto mais a gente cita a sua palavra, quanto mais ela estiver guardada no nosso coração, por pior ou por melhor que seja a situação, a gente sabe que Deus está no meio, Deus está acima, Deus está no comando, Deus está sobre as nossas vidas, Deus cuida de nós. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por um instante.